Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, vamos começar o nosso bate-papo político com uma boa notícia. Dinheiro a caminho. 19.268 beneficiários do INSS na região Nordeste têm grana de processos judiciais liberada. Muitos desses beneficiários estão no interior do Ceará ou na região metropolitana de Fortaleza. Mais informações com Sátiro Salles. O Conselho de Justiça Federal acaba de anunciar a liberação de R$ 177.732.530,45 para 19.268 beneficiários do INSS nos 9 estados da região Nordeste. Milhares de beneficiários estão no Ceará e irão receber de forma retroativa o dinheiro correspondente a aposentadorias, pensões e BPC. As ações foram movidas na Justiça Federal após o Instituto Nacional do Seguro Social negar os pedidos de benefícios. Se o direito é reconhecido, os beneficiários recebem os valores desde a data do protocolo do pedido do BPC, aposentadoria ou pensão. A partir da liberação das requisições de pequenos valores, a Justiça disponibiliza o dinheiro por meio da Caixa Econômica Federal para os autores das ações que garantiram o pagamento do benefício. Em todo o Brasil, são pelo menos 87.246 segurados do INSS contemplados com julgamento favorável das ações, envolvendo um montante de 1,28 bilhão de reais. De acordo com o Conselho da Justiça Federal, cabe aos Tribunais Regionais Federais, TRFs, segundo o cronograma próprio, o depósito dos recursos financeiros liberados. Os beneficiários das ações previdenciárias ou assistenciais, como o BPC, devem ficar atentos e consultar o site do Tribunal Regional Federal, trf5.jus.br, ou o advogado da ação, se houver, para saber o dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Essas informações do Sátiro Salles contemplam milhares de segurados do INSS ou aquelas pessoas que, embora não estejam na condição de seguradas, que nunca contribuíram para a Previdência Social, mas têm direito ao BPC. Essas pessoas, ao solicitarem pensões, aposentadorias e o benefício de prestação continuada, que é o BPC, tiveram negados pelo INSS os seus pedidos. O que aconteceu, jornalista Beto Almeida? Elas foram à Justiça Federal, que as garantiu o direito de receber a grana desde o dia que houve o protocolo com o pedido do benefício. Então você, beneficiário, beneficiária do INSS, que entrou por meio de um advogado com essa ação, já pode ter sido vitorioso ou vitoriosa e ter esse dinheiro a receber. É importante, jornalista Beto Almeida, que os advogados se antecipem para informar aos beneficiários que o dinheiro está disponível na Caixa Econômica Federal. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes. A notícia é boa e esses atrasados do INSS que a Justiça Federal mandou liberar, quer dizer, mandou pagar, Luzenor, são conhecidas como RPV, né? Essas requisições de pequeno valor. Claro, pequeno valor aqui no caso são aqueles atrasados que não podem ultrapassar esses 60 salários mínimos, que o salário mínimo hoje é de R$ 1.100, então você imagina que dá o quê? Até R$ 66 mil. Para além disso, Luzenor, o bom é que hoje a coisa está menos burocrática. Antes era de uma burocracia imensa, Luzenor. Por exemplo, há agora o entendimento de que quem entrou na Justiça Federal, ganhou e tem atrasados para receber do INSS, não precisa mais ir em busca de outras procurações, renovar a procuração, porque até então isso era exigido. Imagine aí, você ganhava na Justiça e ainda tinha que utilizar o seu advogado para entrar com uma nova
procuração e a partir disso você ter liberado os valores que você tem ganho na justiça. Agora não, os processos eles têm uma procuração lá que é dada pelo cliente para o advogado dele desde o início, e essa procuração lá do início, Zenor, vale agora após a liberação, ou seja, tudo se torna mais rápido para quem obteve na justiça a concessão de algum benefício e logicamente tem que receber o atrasado. É mais burocracia para o INSS? Nenhuma. O INSS faz isso porque ele sempre recorre, ele sempre dificulta e cabe naturalmente a quem está em busca do benefício, como você disse, tanto faz contribuir ou não, porque o pessoal do BPC não contribui, mas é um benefício de prestação continuada, é um benefício social, ainda assim também tem direito. E essas pessoas têm sim que olhar, principalmente do TRF, onde a sua ação corre, com o seu advogado, se esse dinheiro, se essa grana toda já está disponível. Ninguém pode deixar dinheiro parado, né, Luciano? Principalmente numa crise dessa. Vamos continuar com boas notícias, informações mais suaves e que alimentam sonhos de mudanças, principalmente para os jovens ou para quem vive do trabalho informal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê geração de 2 milhões de postos de trabalho a médio prazo, mesmo com todos os contratempos provocados pela pandemia. Carlos Silva. Um cenário de otimismo a médio prazo em termos de abertura do mercado para a contratação de mão de obra. Esse, pelo menos, é o sentimento exposto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que voltou a destacar os programas em estudo voltados a potencializar a geração de empregos no Brasil. Segundo Guedes, além do bônus de inclusão produtiva e do de qualificação BIP e BIC, o programa Carteira Verde e Amarela, focada na formalização dos informais, é uma das iniciativas para estimular a contratação pelas empresas em meio à pandemia da Covid-19. Guedes disse que empresas já manifestam interesse em aderir aos programas. O quadro, portanto, é de otimismo. O governo trabalha com a possibilidade de criar 2 milhões de empregos em poucos meses. Milhares dessas vagas devem ser geradas na Grande Fortaleza e no interior do Ceará. Segundo ainda o ministro Paulo Guedes, algumas empresas já estão conversando com o governo federal sobre o sistema de treinamento e qualificação da mão de obra durante o trabalho. Isso dando certo, vamos para a Carteira Verde e Amarela para atacar o problema do desemprego informal, expôs o ministro da Economia ao considerar que, como incentivo à adesão, o governo promete também um incentivo financeiro aos trabalhadores que optarem pela modalidade. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São ações do governo federal, jornalista Beto Almeida, que estão em estudo e precisam sair do papel. O anúncio dos estudos dessas medidas gera expectativas para milhões de brasileiros, para milhares de cearenses que querem voltar ou ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, não está sozinho nesse otimismo não, Zenor. 2 milhões de postos de trabalho a médio prazo, como você bem disse, mesmo com a Covid, mesmo com todos os contratempos, ainda assim também está encontrando eco esse resultado positivo, Zenor, entre empresários, entre analistas de mercado, que já chegam a avaliar, por exemplo, que o país poderá ter o PIB, o Produto Interno Bruto, neste ano de 2021, acima de 4,3%. Quer dizer, depois daquela onda de pessimismo que veio junto, né, com esse aumento recorde nos casos e mortes por Covid no Brasil, agora já nesse ano, principalmente nos primeiros meses deste ano, os bancos chegaram, as corretoras, os analistas de mercado chegaram até rever e dizer que nós teríamos um crescimento medíocre da economia em 2021. Pois agora tudo mudou, Luciano. Eles perceberam o seguinte, que mesmo com o lockdown, a economia não foi tão impactada como foi no ano passado de 2020 e que ainda assim já está havendo essa reabertura. Daí vem esse otimismo do ministro Paulo Guedes com esses 2 programas, né, que ele
anunciou aí, que é o BIP, que é o Bônus de Inclusão Produtiva, que nada mais é, Luciano, do que uma espécie de estágio remunerado com bolsas para os trabalhadores, principalmente para os jovens trabalhadores, onde a empresa entra com a parte, o governo também entra com a sua outra parte, para treinar, capacitar esses jovens durante alguns meses até que eles sejam absorvidos, né, pelo mercado de trabalho. E o mercado, segundo o próprio Paulo Guedes, as empresas já estão indo ao encontro do governo, querendo contratar 2 milhões de vagas, 20 milhões de pessoas, de estagiários. Isso porque, logicamente, os empresários também estão nesse otimismo de que a economia vai surpreender, principalmente agora a partir do segundo semestre. Tudo isso, Luciano, está vinculado a uma ação. É o aumento na oferta de vacinas. E o governo sabe que mesmo com todo o negacionismo, com todas as questões ideológicas impostas pelo presidente Bolsonaro, é a vacina que poderá salvar este governo até o final de 2021. Com mais vacinas no país, Luciano, mais pessoas estarão imunizadas. Essas pessoas imunizadas estarão mais livres, liberadas para sair em busca do seu emprego, em busca do seu espaço. E aí a economia volta a entrar nos trilhos novamente. Essa é a expectativa do ministro Paulo Guedes, embasada naturalmente nesse otimismo dos analistas de mercado. Que tudo isso, Luciano, vire realidade. É o que todos nós queremos. Que essas projeções se confirmem e que nós tenhamos um 2021 surpreendente na economia. Olá, ouvinte internauta, já estamos de volta e para falar sobre um assunto que interessa a todos nós. Preocupação em todas as regiões do país com novos casos da variante indiana da Covid-19. Os governadores recorrem aos Estados Unidos e à OMS para evitar mais mortes pela doença e pedem a antecipação de vacinas. Todo esse movimento tem o apoio do governador do Ceará, Camilo Santana. As informações com Carlos Alberto. Os governadores estão vigilantes e querem o apoio internacional com a ameaça de terceira onda da pandemia da Covid-19 no Brasil. Com essa preocupação, o Fórum de Governadores enviou cartas diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, um apelo de ajuda humanitária. O pedido ao governo norte-americano é para o envio ao Brasil de pelo menos 10 milhões dos 80 milhões de doses prometidas por Biden a outras nações. O documento, endereçado ao MS, tem a solicitação para antecipação do calendário do consórcio COVAX Facility. Os governadores querem ainda o apoio da Organização Mundial da Saúde na transferência de tecnologia de vacinas ao Brasil, garantindo autonomia na produção de imunizantes contra a Covid-19. Um dos argumentos nesse sentido é de que só as vacinas e a produção doméstica de insumos poderão reverter a inaceitável previsão de mais de 200 mil mortes até setembro deste ano. Em um dos trechos da carta, os governadores manifestam a grande preocupação, abre aspas, essa trágica situação faz com que o Brasil figure, junto com a Índia, na classificação de alto risco, caracterizando-o como potencial deflagrador de grave crise social e econômica sem precedentes, com consequências negativas para além de suas fronteiras, fecha aspas. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A mobilização dos governadores tem sido intensa e após o veto para a importação da vacina Sputnik V, outras fronteiras estão sendo abertas na tentativa de sensibilizar organismos internacionais para o drama enfrentado no país. Hoje, o Brasil é preocupação internacional, porque além do número elevado de infecções e óbitos, como acontece no Ceará, surgem também com mais frequência casos da contaminação pela variante indiana. Os governadores, jornalista Beto Almeida, continuam, pelo menos, tentando fazer o dever de casa. Os governadores têm motivo de sobra para estarem preocupados, de expor a situação do país lá fora, de pedir ajuda. E uma prova disso, Luciano, é que muitos, por exemplo, já reavaliam a abertura mais ampla do mercado, das atividades, por conta de que nós temos
nesses últimos dias, principalmente, do Dia das Mães para cá, é bom que se diga, um aumento considerável do número de casos e de internações. Então, ontem à noite, a Fiocruz divulgou um boletim que mostra o quanto a coisa é preocupante. Por exemplo, segundo esse levantamento da Fiocruz, tem 17 estados e o Distrito Federal que tem uma ocupação de 80% ou mais, tá? Em seus leitos de UTI para Covid-19. Isso nós estamos falando na semana de 16 a 22 de maio, quer dizer, nessa última semana agora. E você sabe que o estado do Ceará, Luciano, está entre esses 17 estados que tem o aumento no número de ocupação de leitos de UTI. Não é brincadeira não, doutor. Hoje, os leitos aqui no estado do Ceará, nós estamos com 92% dos leitos de UTI ocupados, Luciano. Aqui vizinho, no Piauí, é 91%. No Rio Grande do Norte, chega a 97%. Sabe quanto é que chega em Pernambuco, Luciano? 98%. Sergipe, 99%. Então, assim, a preocupação é real, principalmente diante dessas novas cepas que estão surgindo, como é o caso da Indiana. O governador Camilo Santana já solicitou, mas ainda não teve início, as barreiras sanitárias no aeroporto Pinto Martins. Em São Paulo, esse trabalho está começando efetivamente hoje, de forma mais prática. Então tem que conter a forma de disseminação dessas cepas, porque do jeito que está, vai ser preciso dar um passo atrás para finalmente não fazer com que o sistema de leitos, o sistema público de saúde entre em colapso. Porque o grande problema ainda é esse. Nós não temos vacina suficiente, nós temos novas cepas ainda mais violentas, muito mais fortes na disseminação e, enquanto isso, o nosso sistema de saúde não aguenta. Por mais que você crie leito, onde é que você vai arranjar profissional de saúde, médicos, para dar conta de tudo isso? Então, a preocupação, de fato, é real. Nós precisamos de vacina já, Luciano. O movimento que esse país tem que começar a pensar rapidamente é nisso. Não dá para continuar nesse marca-passo, nessa lentidão que a gente está. Jornalista Beto Almeida, não vai embora, espere um pouquinho mais, porque o assunto ainda é pandemia. A CPI da Covid-19 decidiu convocar governadores e prefeitos de capitais para prestarem esclarecimentos sobre o destino dado ao dinheiro que o governo federal transferiu para os estados e municípios nesse período da pandemia. Tem chiadeira entre os convocados, mas se tudo foi feito com transparência, jornalista Beto Almeida, não há motivos para preocupação. Quem puxa a fila de depoimentos entre governadores e prefeitos ou ex-gestores estaduais e municipais na CPI da Covid-19, Beto? Quem puxa a fila, Luzenor, no caso da convocação dos governadores, que foram 9 governadores e um ex-governador, né, que foi afastado, que é o caso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Mas quem puxa essa fila é o governador do Amazonas, o Wilson Lima. E com toda razão, porque foi lá que nós tivemos a maior crise da falta de oxigênio, da morte de pessoas que chocou o país e o mundo. Então começa por lá. Depois vem Valdez Góes do Amapá, o Ibanez Rocha do Distrito Federal, o Helder Barbalho do Pará, o Marcos Rocha, governador de Rondônia, Antônio Oliveira Garcia de Roraima, Carlos Moisés de Santa Catarina, Mauro Carles de Tocantins e, aqui do Nordeste, o Wellington Dias, que é do Piauí. Sabe o que todos esses governadores têm em comum, Zenor? Eles tiveram operações da Polícia Federal nos seus estados para investigar se houve desvio de recursos públicos enviados pela União para combater a pandemia, tá certo? Inclusive o Wellington Dias, do Piauí, foi convocado principalmente porque ele é presidente do Consórcio do Nordeste e responsável por essa temática da vacinação, né, lá no Fórum dos Governadores. Mas o que se pretende aqui na realidade? A preocupação é que os membros da CPI resolveram aprovar a convocação dos governadores porque eles estavam, na realidade, no verdadeiro beco sem saída. Se não aprovassem, recaía sobre todos eles, né, a desconfiança de que, na realidade, eles estavam querendo proteger seus aliados, proteger seus filhos. Então, eles se viram, na realidade, literalmente emparedados para isso. No entanto, em relação aos prefeitos, aí foi que veio o bate-boca ontem na CPI, forte, entre o presidente da comissão, o Omar Aziz,
e o Eduardo Girão, que é o nosso senador aqui do estado do Ceará, porque o senador Eduardo Girão foi cobrar sobre os prefeitos. E como é que ficam os prefeitos de capital, presidente? O senhor não vai convocar? E ele foi forte, Luzenor. Ele literalmente foi para cima, como se diz, passou um carão no bom sentido e no mau sentido da palavra, em cima do Eduardo Girão. Chamo ele, Luzenor, de oportunista, porque disse que numa reunião antes da comissão, onde eles estiveram reunidos secretamente, só eles ali reservadamente, havia se tratado desse assunto e ficou lá acertado, acordado, que só iriam ser convidados neste momento os governadores, que os prefeitos não entrariam. Segundo Omar Aziz, o Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, tinha concordado com isso. No entanto, durante o discurso lá, ele foi cobrar porque os prefeitos não estavam sendo convocados. E aí veio toda aquela reação do Omar Aziz, que se irritou mesmo e chamou o Eduardo Girão de oportunista pequeno, porque ignorou as tratativas do grupo na reunião secreta que eles tiveram. E ele disse que, olha, o senhor está aqui nessa reunião porque o senhor é um oportunista pequeno, que desde o primeiro momento o senhor não tem inteligência, não tem sabido levar adiante, e sabe que os motivos que o senhor está aqui é para que a gente não investigue por que o Brasil ficou sem vacina e tal. E Eduardo Girão ficou rebatendo, mas sem muita convicção, diga-se de passagem. Um outro ponto que entra nesse debate aí é o seguinte: essa convocação dos governadores pode também não dar em nada, Luzenor. Sabe por quê? Porque há o entendimento de que a CPI não tem poderes para convocar governadores de estado. Só quem chama governador para depor, para prestar algum esclarecimento, são as assembleias legislativas, são os deputados estaduais. Então, a tendência aí é que os governadores recorram ao Supremo Tribunal Federal e muito provavelmente o Supremo Tribunal Federal deverá barrar esses depoimentos. Uma medida adotada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional interessa aos gestores das 184 cidades do Ceará. O prazo para os municípios enviarem informações sobre o saneamento básico é prorrogado até 11 de junho. O Ministério do Desenvolvimento Regional decidiu prorrogar até o dia 11 de junho o prazo que se vencia no próximo dia 31 para os municípios apresentarem dados e relatórios para a atualização do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento. A medida é fundamental para o planejamento do saneamento básico no país, tanto para as instâncias federais quanto para os estados e municípios. O Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento é o maior e mais importante sistema de informações do setor de saneamento brasileiro e tem um raio-x com indicadores sobre a prestação de serviços de água e esgoto, de manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Segundo ainda o Ministério do Desenvolvimento Regional, o novo marco legal do saneamento básico fortaleceu a importância do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, impondo, por exemplo, que a adimplência no fornecimento de informações ao sistema é condição para acesso a recursos federais. A atualização de dados, de acordo com o secretário nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, tem por objetivo ajudar as cidades brasileiras, pois a partir das informações fornecidas pelas prefeituras, serão discutidas no âmbito dos diversos órgãos governamentais as necessidades de cada município. Com redação do site Ceará Agora para o jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A atualização das informações solicitadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional é considerada necessária e indispensável para a definição de programas, ações e projetos nas áreas de coleta e tratamento de esgoto e abastecimento de água para a população. Os prefeitos ganham mais alguns dias, jornalista Beto Almeida, e todos devem atender à exigência do Ministério do Desenvolvimento Regional, que garantirá, assim, transferências de recursos federais para os municípios. Olha, Luzenor, o prazo terminava agora no dia 31, próximo segunda-feira, né? E agora ficou aí para até junho, dia 11 de junho. E isso tem tudo a ver com o novo marco legal do saneamento básico, Luzenor. Sabe por quê? Porque, na realidade, esse sistema de informações que recebe tudo que os municípios têm feito em termos de saneamento, de esgotamento sanitário,
vai para esse Sistema Nacional de Informações. E o novo marco legal do saneamento diz o seguinte: quanto mais os municípios fornecerem em dias e manter atualizadas essas informações ao sistema, melhor condição esses municípios vão ter para ter verbas federais, ou seja, para ter o apoio do governo federal em projetos de saneamento, em projetos da qualidade no tratamento da água e do esgoto. Quanto mais você atrasa, quanto menos informações você manda, mais a prefeitura perde oportunidades de ter bons projetos aprovados, de ter verba federal para essa área do saneamento, que é importantíssimo. Então, não é só para a questão de que é a verba, também vai servir para comprovar os índices de investimentos que os municípios estão tendo em saneamento, as perdas, quanto de recurso é necessário para que cada município supere essas dificuldades, essas realidades. Então você imagina a importância que esses dados têm para que o Ministério do Desenvolvimento Regional tenha um embasamento nacional do como anda o sistema de tratamento de água e esgoto no país, município por município. Então, esses dados, sim, são importantes. E a gente viu claramente, estão vinculados à questão da liberação de verbas. Quanto mais eficiente, quanto mais rápido for, mais o município está aberto para receber essas verbas.